O podcast Eu Vou Te Contar fala hoje com Kleber Oliveira de Souza. Ele que tem 49 anos, nascido no município de Santana, filho do seu Manuel Lucas de Souza, conhecido popularmente por seu Souza, antigo comerciante de Santana, e de Dona Maria Neuda de Oliveira Souza. Ele é irmão do Edilson Abril de Souza, que é pivô do time Unisport de Santana, que jogou junto com Orlando Duarte, Apolônio Caça e é tricampeão estadual. Arqueólogo, antropólogo, palestrante, historiador, consultor, coordenador do projeto de pesquisa sobre o megalítico de Calçoene e do parque residencial que pertence ao governo do estado do Amapá. Em 2004, ingressou na Universidade Federal do Amapá, no curso de graduação de História. Em 2010, ingressou na Universidade Estadual do Amapá, onde fez especialização no curso de Patrimônio do Arquivo da Amazônia. Em 2011, ingressou no Instituto de Pesquisa do Amapá, o IEPA, e inicia o curso de mestrado de Antropologia na Universidade Federal do Pará. Em 2015, ingressa no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Em 2022, começou o doutorado de Arqueologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Museu Nacional. Em 2023, participou da audiência pública para resgate e tombamento da área do Forte Cumaú. Faz parte do coletivo Forte Cumaú e atualmente é pesquisador colaborador do Centro de Pesquisa Arqueológica do Amapá, CEPAP, que pertence à Unifap. Prazer, Kleber Oliveira de Souza, você que tem todo esse conhecimento e a gente lhe trouxe aqui para você contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua formação. Gente, ele é 3 em 1. Ele é historiador, ele é antropólogo, ele é arqueólogo. Então, é uma pessoa que sabe muito do que a gente vai falar hoje sobre sítios arqueológicos, um pouquinho sobre história, enfim. É um prazer muito grande ouvi-lo. Satisfação, Carlos, estar no teu programa, né? No teu trabalho, né? Que enriquece a história, né, do Amapá. E estamos aqui para bater esse papo, né? Eu queria que você começasse a contar a sua história. O seu pai foi comerciante, até hoje tem comércio aqui em Macapá, né? Aqui na Leopoldo Machado, né? Se transferiu para cá. O seu irmão, que foi jogador de futebol, o que foi futebol de salão, de campo. Conte um pouquinho da sua história para a gente. O papai chegou em Santana na década de 70, né? Sim. E aí se instalou ali na área portuária, aquele local bem conhecido onde era o Mercantil Metralha, né? Sim, anteriormente sim. a Mercantil Metralha. E junto com o seu Silvestre, né? Com o seu Alfaia lá de Santana. É o meu tio. Isso. Tinha a Casa Alfaia. Casa Alfaia. Depois abriu lá o Pau do Macaco, né? Que depois virou um supermercado econômico. Esses eram os comerciantes, né, na década de 70. Ou seja, ele foi pioneiro em termos de comércio em Santana, é isso? Sim, sim. A primeira linha de ônibus começou ali com o seu Branco, né? Sim. E depois o papai também adquiriu uma circular, né, com o seu Tomás, né, da comercial, né? Então eles iniciaram, né? Então o papai fez algumas atividades comerciais ali até em década de 70 e 80. Em 1987 ele se muda para Macapá. Ele chegou no tempo da vaca gorda da empresa Icome, né? Que tinha toda aquela movimentação no porto, né? No comércio. O município de Santana cresceu em decorrência do projeto Icome, né? Isso, com certeza, né? Aquela movimentação do Porto do Grego, farinha chegando, né? Certo. Era uma coisa de louco. Quem teve a oportunidade de ver a área portuária, década de 80, início dos anos 90, aquele movimento, aquele vucu-vucu que tinha ali, né? Era uma coisa absurda, né? De mercadoria chegando em Ribeirinho, embarcações, era uma coisa bem... Todo mundo sabe que o Porto de Macapá fica em Santana, né? É o local mais profundo. Dizem que tem 60 metros de fundura, né? É por isso que todos os navios, todos os barcos que vão para Belém e outros lugares
sai de lá do Porto do Grego, Porto do Souza, Porto do, tem outros portos Souza Mara. Souza Mar, Ana Beatriz e por aí Antigamente tinha a Enal também, né? Lá, sim. Né? Vários esportes que tinha. Bem interessante. Os meus irmãos, eles ingressaram no esporte, né? Eu era criança, em década de 80 eu era um molequinho. E aí se envolveram, né? O Fernando do O Manuel. Edilson, ele fez, o que foi? Jogou futebol? O esporte era futebol de salão, né? Ah, salão, tá. Ali na década de 90, 91, 92, Sim. eles arrematavam, saíam do estado e iam ganhar no Ceará, na Fortaleza, no campeonato. Foi Certo. uma das experiências de Santana, assim, muito assim, boa, né? Despontou mesmo. Não E tinha você estudou aonde? Eu estudei na Fundação Bradesco, né? Na Fundação Bradesco, sim. Também estudei depois que o papai se mudou para Macapá, eu fui estudar ali antes, né, na escola que era o Trem da Alegria, depois virou Moderno, né? Tá. Socorro. Sim. E depois eu fui para o CCA. Né? Colégio Comercial do Amapá, isso. Que hoje é Escola Professor Gabriel de Almeida Café. Né? Isso. Agora me diga uma coisa, como foi que você entrar na história, se especializar em antropologia e fazer doutorado de arqueologia? O que foi que lhe trouxe para esse ramo? Eu acho que eu me encontrei. Sim. Porque o papai sempre foi do ramo comercial. Então, certo. Quando o papai se muda em 87, ali para Leopoldo Machado de Tibiras, na antiga casa do seu avô. Até hoje está lá, né? Está lá. O comércio dele lá. A gente... eu sempre trabalhei com meu pai no comércio. Né? Sim. Depois, enfim, minha vida toda. Né? Então, eu tinha essa perspectiva de universidade. Então, eu digo assim que eu entrei até um pouco tarde. Eu entrei com 23 anos na universidade. Eu passei muito tempo trabalhando com meu pai e tudo. Mas aquela de você estar dentro de casa, o papai sempre gostou de história. Meus irmãos, Rosivaldo, né, que é finado, era assim, tinha livros, né? Eu, com 15 anos, já lia a Eneida de Virgílio. Né, no caso, meu irmão, que coisa linda, né? Então, assim, eu era apaixonado por romance e história, de modo geral. Então, ali faltava me encontrar. E, em determinado momento, eu falei para o meu pai, disse, olha, eu vou deixar de trabalhar com o senhor e vou para a universidade. E aí eu ingressei no curso de História, já, né, me identificando, acho que tentei um curso de Economia no CEPAP, mas não foi... Não bateu, né? Não bateu, a minha pegada era História. Então, na História, eu encontrei Arqueologia como uma disciplina que foi ofertada. E, posteriormente, teve ingressei como bolsista de iniciação científica pelo CEPAP, foi o primeiro bolsista do CEPAP, sim, da Unifap. E depois eu fui para o IEPA, né, que o IEPA, em 2005, inicia, né, o subcampo, né, dos 8 subcampos que na época o IEPA tinha, abriu também para arqueologia. Foram pesquisadores de fora que vieram. E eu saí da Unifap, que eu era bolsista pelo CNPq, e fui servi voluntário para o IEPA. E lá eu tive a experiência de ingressar nos grandes projetos que na época estavam assim, né, um volume aqui no estado do Amapá. Certo. A implantação do MMX, Amapá, Ponte do Oiapoque, todas essas obras de infraestrutura e de mineração no estado do IEPA, e era assim, um carro-chefe dentro desse licenciamento ambiental. E eu, como estava saindo da universidade e me tornando técnico, eu mergulhei a fundo aí de Laranjal ao Oiapoque, tudo que foi obras que teve aí de desenvolvimento do estado. É por isso que nós chamamos o doutor Kleber Oliveira de Souza, gente, para falar sobre arqueologia. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é sobre o Parque Arqueológico Pedra do Índio. Por quê? Porque quando ele era fã, eles fizeram um trabalho lá. Tá? E hoje, atualmente, ele está fazendo, inclusive, a escavação do Parque Residencial, que era a antiga casa do governo, né? E passou 10 anos aí jogada às traças, e agora vamos fazer um parque lá, com toda uma infraestrutura, vamos botar... Parece uma locomotiva, um avião paulistinha da época do território, enfim, vamos fazer um museu, alguma coisa, você vai me falar sobre isso. Mas assim, você fez o estágio pelo IFAM, você hoje é doutorado, você, como falou, já passou pela MMX, que é o projeto lá da Pedra Branca do Amapari, que era do Eike Batista, né, que depois vendeu e já passou por tantas empresas. Eu nem sei quem é que está lá, a Bridel parece que hoje. Mas assim,
eu vou falar um pouquinho. O sítio de arte rupestre, que fica situado na estrada que dá acesso ao Ramal do Triunfo, a 35 quilômetros da sede de Ferreira Gomes, gente. Com arranjo de bloco diretamente dos solos, é um local de visitação frequente, pelo fato de fácil acesso, sem nenhuma controle de registro, gente. Foi descoberto pela arqueóloga Edith da Silva Pereira no início dos anos 20. Ela que colocou nas revistas o conhecimento científico, né? Mas antes, o Museu Emílio Goide já tinha passado por lá em 1996 e fez um trabalho de prospecção, alguma coisa. Existe lá conjunto de gravuras sobre o amplo lajedo e também sobre uma grande matação granítica, e há muitos blocos soltos que facilitam a retirada dos que visitam, levam tiro de lá, infelizmente. E existe lá o grafismo, são círculos, espirais, são cruzes, e foi feito todo um mapeamento de drone, de trigonometria, né? Registro de imagem, né? Fotogrametria, né? Aí eu pergunto para você, o meu amigo, o que está faltando para que aquilo vire um museu a céu aberto, mas que tenha todo um controle que está sendo deteriorado pelo tempo, pela intempérie da natureza e também pelas pessoas que não têm vão lá. Eu já vi, uma vez eu fui lá, eu vi uma pessoa tirando um pedaço de lasca porque tinha lá as gravuras. Fale um pouquinho sobre esse sítio arqueológico, que você foi lá como estagiário e com certeza deve ter algum parecer técnico sobre essa situação. Eu conheci a Pedra do Índio quando nós estávamos no IEPA e participamos do licenciamento ambiental da Zamapá. Então fizemos todo o levantamento intensivo dentro da área dela e o sítio Pedra do Índio estava na área de influência indireta. A gente encontrou vários outros sítios de gravura rupestre nessa região, no entorno do sítio Pedra do Índio, e sabíamos que a Edith Pereira, em 1992, passou por lá e tinha identificado, feito inclusive publicado um artigo falando sobre a importância da preservação desse sítio. Quando eu ingressei no IPHAN, no processo seletivo, né, que teve, como técnico, eu cheguei a fazer fiscalizações várias, também propondo medidas mitigatórias, compensatórias, para que se fosse tomada alguma decisão, né? Então, assim, a gente tem hoje a Constituição Federal, né? Ela tem os seus artigos, tanto a União quanto o Estado... Artigo 215, é isso? Artigo 215, né? Que é o que compete, né, à União, aos Estados, aos municípios. E o artigo 30 da Constituição garante aos municípios também, né? A legislar em proteção desse patrimônio. Mas passaram-se mais de 25 anos e o sítio Pedra do Índio, nem governo, nem Estado, nem município, até agora, governo federal, não fala, tomaram, né, umas medidas de proteção, ou mesmo, né, para que aquele espaço fosse aberto, uma visitação explorada. Recentemente teve uma empresa com uma intenção de explorar uma jazida, né, de grande cabrita, numa daqueles afloramentos no entorno do sítio Pedra do Índio. E nós fomos contratados, né, para fazer o serviço de consultoria, fizemos essa pesquisa e aproveitamos para fazer esse levantamento intensivo, né, com drone, com imagens, para a gente fazer o registro daquelas imagens. Fizemos também alguns decalques não interventivos, isso é importante falar, porque aquelas gravuras elas são muito sensíveis. E a depender da técnica que é utilizada para fazer o registro, você pode estar acelerando o processo dela de deteriorização. Então, utilizamos, né, equipamentos não interventivos para fazer e fizemos alguns decalques. São gravuras, elas são, digamos assim, gravuras abstratas. Elas não são figurativas. O padrão, né, que a Edith Pereira ela identificou não mostra, por exemplo, uma figura, tanto antropomorfa ou zoomorfa, ou seja, figuras humanas ou de animais. O que mostra aí foi isso que você falou, espirais, cruzes, que ficam... Inclusive tem gente que diz que existe lá a constelação Orion, né? Que são várias estrelas, as Três Maria, alguma coisa, cruzes, alguma coisa assim. Né? É bem fértil, é interessante. Eu acho que a nossa sociedade
ela tem essa forma de olhar o mundo ao seu redor, de comparar, né? A gente, quando olha algo ao nosso redor, a gente já compara, a gente tem essa intenção. A gente tem que levar em consideração que aquelas sociedades que produziram, elas pertenciam a uma outra cosmologia, a um outro tipo de ontologia. Agora estamos dialogando com antropologia. Sim, antropologia, Isso, né? porque... Quer saber quem morou lá há quantos anos atrás, mais ou menos isso. E a forma como dizem que data há 2000 anos atrás, alguém já falou, não sei se isso é verdadeiro, né? Por enquanto, a gente não tem esses dados, essas evidências de datação, porque é difícil datar, porque você não encontra, por exemplo, carvão, né? Como é que você vai coletar carvão num afloramento granítico daquele, né? Arenítico daquele? Ele precisava de outras técnicas, né, de datação para para obter essas informações, e são muito raras na Amazônia datações de gravura rupestre. O que se consegue fazer é comparar esses padrões, né, geométricos, abstratos, e ver o que se tem. Por exemplo, tem um trabalho interessante da Venezuela até a Guiana Francesa, que a Edith Pereira ela tem dialogado nisso, mostrando esses padrões que se dispersam na Amazônia. E em cima desses padrões, a correspondência de algum desses sítios com cerâmicas antigas. E aí pode chegar a alguma datação relativa. Agora, Kleber, o que me impressiona, o que me deixa triste também, eu queria que você falasse aqui para nós, é sobre essas questões aqui no Amapá. Por exemplo, nós temos a cultura Cunani, a cultura Maracá. Eu me lembro que em 1879 o Ferreira Pena, parece? Ferreira Pena? Ele já estava por aqui. Em 1895, o Emílio Goide veio fazer essa pesquisa do Cunani, levaram todo esse material para Belém do Pará, que na época a gente também pertencia ao Pará nessa época, né? Mas assim, a gente vê a Pedra do Índio, a gente vê o soltício, o estorrenge amapaense, amazônico, e a gente não vê nenhuma, como se diz, nenhum trabalho do governo do estado, ou federal, ou municipal, fazendo alguma coisa por esses lugares, digamos, sagrado e arqueológico, histórico para a gente. O que você me fala sobre isso? Não tem uma verba, não tem uma obrigação do Tem dois caminhos, né? Tem esse caminho do licenciamento ambiental, onde um empreendimento, quando ele vai se estabelecer num local, por regra de lei, ele precisa avaliar esse impacto, e aí, quando se encontra esses sítios arqueológicos, pode acontecer um desdobramento, ou seja, alocar um recurso para preservação. Isso, por exemplo, não foi feito, era para ter sido feito na Pedra do Índio, quando a Zamapá estava montada em cima ali do minério. Na verdade, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava lá em Ferreira Gomes. Quem fez esse projeto foi a Sólida. A Sólida fez esse projeto, mas a Pedra do Índio ela ficava no entorno, ela não ficava dentro do projeto. O que estava dentro do projeto era a Pedra do Pium, tá? Também. O Rochedo, que ficava dentro lá do empreendimento da Sólida. Só que a Sólida, depois de 4, 5 anos, ela repassou para as Amapá. A Amapá já veio, como se diz, adquiriu o direito de continuar explorando ferro, e depois ela entrou em prejuízo, abriu falência. É uma empresa indiana, se não me engano, a Amapá, e está enrolada também aí no Porto de Santana, né? E está lá abandonado, gente. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fui lá, quem quiser acompanhar Carlos Alfaro no YouTube, eu fui lá na Cachoeira do Pium, que fica dentro desse projeto, e está lá abandonado as pilhas de ferro. Mas ela não tinha nenhum compromisso. O que a gente vê é que essas empresas, por exemplo, a Ferreira Gomes Energia, quando chegou lá, ela descobriu vários sítios e foi tudo para debaixo d'água. A mesma coisa aconteceu com a Cachoeira Caldeirão. Tinha a Pedra do Peão, que é lá próximo da Pedra do Índio, tinha o Lajedo, a Pedra do Pium, o sítio Caranã, que fica lá próximo, enfim. Mas essas coisas são tudo, como se diz, deixadas a segundo plano. É isso que é a tristeza
que não se recupera nada, não se preserva nada. Como eu estava te falando, Rafael, às vezes a gente tem que aprender que sirva de lição, né? Então, quando Sim. hoje, uma experiência que a gente tem em Santana é isso, né? Por exemplo, hoje existe uma empresa que está pleiteando a exploração de uma outra área, que é o Forte Cumaú, e, assim, quando essas empresas elas chegam, vamos gerar emprego, vamos trazer desenvolvimento, mas isso não é amarrado no papel, no laudo do processo. Sim. Então, quando tu está falando dessas outras empresas que aconteceram, tipo assim, as pessoas hoje que estão ocupando, tanto na esfera judiciária, via Ministério Público, quanto IFAM, quanto colegas nossos, profissionais, que sirva de lição para daqui para frente, quando chegar, a gente já sabe o caminho das pedras, e aí a gente arrola no processo para ficar isso, aportando as arestas, para que não ter essas brechas, porque é na brecha que o empreendimento se aproveita, porque na hora de se instalar, não vai ter isso, vai ter aquilo, mas depois que ganha aquela licença de instalação e operação, o que foi decidido para trás está amarrado. Sim. Se não ficou só na boca... Agora o que me impressiona é a falta de fiscalização dos governantes, dos políticos e principalmente das autoridades competentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Morava em Ferreira Gomes Energia chegou lá, descobriu mais de 30 sítios arqueológicos, chamaram lá o IEPA, eu não sei se foi a Unifap ou o Joaquim Caetano da Silva, eu sei que tinha gente lá. Eu até fiz uma reportagem na época para a revista Foco Amazônico e Diário do Amapá e Jornal dos Municípios que existia. Tá? E o que ficou comprometido com a Ferreira Gomes Energia? Que ela ia fazer a recuperação de todo esse material que foi encontrado nesse sítio, né? Que era o vaso, eram urnas, era várias machado, um bocado de material. E que ia fazer um museu em Ferreira Gomes. Até hoje esse museu não existe em Ferreira Gomes. Eu não sei o que foi comprometido, aí entra o Ministério Público, faz um tal de TAC, que nunca que dá certo, nunca que acontece, e as coisas vão como se diz, se jogando ao relento, né? Essas coisas que tem que ser feita com mais propriedade. As empresas, por exemplo, a Pedra do Peão, eu me lembro que eu ia muito lá, a gente ia lá, que era uma pedra de 6 toneladas e só tinha um pêndulo que a gente ficava embaixo e ficava admirado e tinha várias gravuras lá, tá embaixo da água hoje, tá? E ninguém fez nada, gente. Ninguém fez nada. O Forte Cumaú é o início, o primeiro vestígio de habitante aqui no nosso estado do Amapá. Meu. Em 1631, os ingleses já tinham colocado o Forte Cumaú lá, e os portugueses chegaram lá, expulsaram ele, colocaram o Fortim em 1680, que foi o Fortim Santo Antônio, que depois o rei resolveu construir uma fortaleza, e que é a Fortaleza de São José de Macapá, que vieram, os militares já existiam lá, e vieram para a Fortaleza São José de Macapá. E lá ficou abandonado. Sim. E é o vestígio da nossa, é o início de tudo, onde tudo começou. Você faz parte do coletivo, né? Forte Cumaú. Como é que está essa situação que vocês parece que já chamaram Polícia Federal, Procuradoria do Estado, Ministério Público, enfim, como é que está essa situação lá?